Olá, eu sou Marineide D'Amico Figueiró, psicóloga e professora sênior da UEL. Sou doutora em educação, com larga experiência em formação de educadores sexuais e com pesquisas sobre educação sexual. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante que diz como lidar com as perguntas das crianças. É muito importante isso e é algo que preocupa muitas vezes os pais e até professoras, né? Diante de uma pergunta da criança, o que eu posso responder, até onde eu posso ir, é uma preocupação. Então nós vamos ver nesse vídeo, vou exemplificar com algumas pequenas perguntas para que vocês então aprendam, né, o básico de como lidar com as perguntas das crianças. Primeiro eu devo dizer que é muito importante falarmos sempre a verdade para a criança. Vai responder? Tem que ser pautado na verdade. Nada do que possamos falar a respeito de sexo para a criança, nada é errado, nada é incorreto, nada é proibido, se for verdadeiro. Tá? Porque muitas vezes a noção do feio, do sujo, do vergonhoso está na cabeça de nós adultos, que a nossa cultura incutiu essa noção do feio e do sujo. É lamentável. O que explicarmos para a criança de maneira correta e verdadeira, nada é errado. E vamos, é óbvio, procurar graduar uma explicação didática de forma que ela entenda. Portanto, a explicação precisa ser objetiva, clara e simples para que a criança possa compreender. Explicar então para a criança, transmitir a ela o conhecimento científico, a verdade, é um direito da criança. Ter acesso a essas informações é um direito e faz parte dos direitos sexuais de crianças e adolescentes ter acesso às informações sobre o seu corpo e sobre a vida sexual, sobre os segredos da vida sexual. É um direito, faz parte dos direitos sexuais, e direitos sexuais são direitos humanos também. E nós teremos um vídeo mais adiante que exclusivamente tratará desse tema, direitos sexuais de crianças e adolescentes. A criança, quando nós dizemos a verdade para ela se sente respeitada, gente. Respeitada em sua dignidade como ser humano. Vou contar um exemplo de algo que aconteceu comigo e que teve muito peso na minha vida. Eu acho que tem até a ver muito com o meu interesse pela educação sexual. Quando eu tinha aproximadamente 5, 6 anos de idade, não sei dizer ao certo, passou um avião, né? E eu gritei: avião, traz nenê, porque até então era o que eu havia aprendido, é o que tinham me dito. E eu gritava: avião, traz nenê, e esse avião ia, e foi embora, e eu fiquei decepcionada porque não trouxe nenhum bebê. E eu olhei para trás, minha mãe e minha tia estavam sentadas num banquinho, as duas conversando, e eu vi que elas, nesse momento, elas se entreolharam e riram, né, sorrateiramente da minha idiotice, né, da minha capacidade assim de ignorância, né, do meu não potencial para compreender. E na hora, gente, eu tenho lembrança assim da sensação, da vergonha que eu senti, porque quando eu vi as duas rindo e se entreolhando, eu disse: não é por aí que o bebê vem. Eu não sei, eu fui enganada, não é verdade, e eu me senti com uma vergonha muito grande. Bem, paralelo a isso, quando eu tinha aproximadamente 12 anos, meu pai chegou em casa dizendo assim: nasceu o neném da fulana, era uma prima minha, nasceu de cesariana. A minha mãe olhou para o meu pai nesse momento e eu vi o olhar dela. Ela parecia que queria comer meu pai com os olhos, brava por ele ter pronunciado essa palavra. E meu pai, nesse momento, olhou para mim e perguntou: filha, você sabe o que é cesariana?
Eu disse, não, pai. Hoje uma criança com pouca idade já ouve, né, felizmente, palavra cesariana, etc e tal. Mas eu nunca tinha ouvido. Eu disse, não, pai. E meu pai, com toda doçura, disse, filha, é quando o médico corta a barriga da mulher para o neném nascer. Gente, também me lembro dessa sensação, dessa emoção de meu pai ter me explicado algo que faz parte da vida e que eu tinha o direito de saber, o direito de conhecer. E eu me senti importante, eu me senti respeitada no meu direito de saber, na minha dignidade. Fez bem para minha autoimagem, foi muito importante. Então vejo o contraponto, né? No exemplo do avião, eu fui ignorada, eu fui enganada, né? E isso me fez me sentir, vivenciar um momento de me sentir idiota. E por outro lado, uma explicação bonita, verdadeira da parte do meu pai, que me fez sentir bem. Então eu tenho certeza, tenho clareza assim, que foi esse contraponto da vivência dessas duas emoções que despertou em mim a minha paixão, o acreditar na importância e na necessidade da educação sexual. Bem, comecemos por uma pergunta simples que um garoto de aproximadamente 6 anos fez para a mãe. Ele já sabia que o bebê se forma na barriga da mãe e ele então chegou para ela e disse, mãe, quando eu estava na sua barriga, como foi que eu saí? A mãe então tinha o corte da cesariana e mostrou para ele a cicatriz, né? A cicatriz e disse, foi por aqui que você nasceu, o médico cortou a barriga da mamãe e você saiu por aqui. E ela contou para mim assim, ai, ainda bem que ele nasceu de cesariana, porque aí eu pude mostrar a cicatriz e ai, ainda bem que ele nasceu, ficou mais fácil de explicar. Ora, veja bem, mas essa mãe poderia aproveitar dizer da cesariana, mostrar a cicatriz, mas também aproveitar e dizer para a criança, e você sabe que tem um outro jeito também de o bebê nascer, que não é cesariana, chama-se parto normal. É quando o bebê começa a fazer força, empurrar a barriga da mamãe para querer sair, está na hora, ele já está pronto para nascer, ele empurra, ele faz força na barriga e a vagina da mulher, a vulva, vai se dilatando, vai abrindo devagarzinho, o bebê vai escorregando, saindo, e aí tem até um médico que ajuda a pegar, a puxar a cabecinha da criança, e o bebê nasce fácil, que é o que se chama parto normal. É uma oportunidade de ensinar para a criança, de completar informações. A gente não precisa querer economizar, nós queremos que nossa criança seja culta, tenha informação em todos os temas, em todos os quesitos, por que não no tema da sexualidade? Tomemos agora uma pergunta que a criança costuma fazer. O que é camisinha? Eu vou começar contando para vocês um exemplo infeliz de uma mãe, mãe educadora de escola, professora que narrou para a gente, mas é interessante o exemplo para a gente aprender também a forma correta de responder. Então ela disse, sua filha de uns 5 anos lhe perguntou, mãe, o que é camisinha? E a mãe respondeu, é uma camisa pequena. E a mãe contou no grupo. Viram, gente? Eu satisfiz a curiosidade dela no momento. Passado alguns dias, sua filha veio e disse, mãe, agora eu sei o que é camisinha, não é aquilo que você falou. Ora, veja, essa criança aprendeu a não confiar na mãe para lhe fazer perguntas sobre essas questões, porque ela viu que a mãe desconversa, que a mãe engana, que a mãe não foi franca e ela obteve a resposta correta de uma outra forma, né? Com outras pessoas, talvez com outras crianças. Então isso não é bom. E essa mãe sabia, essa professora sabia que quando a filha fez a pergunta, estava se referindo sim à camisinha usada na relação sexual. O bom seria se a mãe tivesse dito assim, por exemplo, bom, o que é camisinha? Veja bem, na mão a gente não usa luva, a gente veste a luva na mão, não veste. No pé a gente põe a meia, não põe. No
Na cabeça a gente põe o chapéu. Ora, existe uma camisinha que é como uma capinha de borracha, igual uma meia que se coloca no pé, uma luva que se coloca na mão, mas essa capinha de borracha, ela é colocada no pênis do homem, né? Um rapaz adulto ou um moço, ele veste, ele coloca uma capinha no pênis. Isso é o que se chama camisinha. É até interessante se essa mãe tiver uma em casa e puder abrir e mostrar para a criança. Se não tiver, pode ir ao mercado uma hora que for, compra, mostra. É interessante para a criança já ver, conhecer, e ela não vai procurar ver e descobrir com outras pessoas. Veja que quando aquela mãe disse assim, eu respondi para a criança, é uma camisa pequena, e eu satisfiz a curiosidade dela do momento. Gente, mas não se trata dessa migalha de informações, não se trata sabe, vou satisfazer a curiosidade assim, em doses homeopáticas, né, além de que são falsas. Então, não é isso, é conversar, é clarear, é falar de uma forma que a criança entenda e não precise sair perguntando para os outros. E quando a criança sabe, quando as crianças têm uma informação clara e os amiguinhos perguntam a ela e ela tem a resposta, isso faz bem para a autoimagem, quando ela também sabe explicar. Quando a criança pergunta, vamos imaginar uma criança de 6 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, quando a criança pergunta o que é sexo, a gente pode dizer, primeiro, que sexo pode significar feminino e masculino, quando a gente tem um documento para preencher. A gente pode até perguntar para ela onde ela ouviu essa palavra, mas com muito cuidado. Perguntar sem uma suspeita, um tom de voz que denote desconfiança e fiscalização. Não, assim, você leu onde essa palavra ou você viu? É bom perguntar e conversar a partir daí, mas sem querer mostrar que você está realmente querendo investigar algumas coisas, algumas conversas que ela possa ter ouvido. E daí a gente pode dizer, olha, sexo também tem outro sentido, além da gente preencher no documento, né, como feminino, masculino. Sexo também pode dizer respeito à relação sexual que casal, gente grande, tem quando namora, quando quer trocar bastante carinho, e deitam na cama, geralmente deitado na cama, sem roupa, abraçam, se beijam bastante, inclusive tão pertinho, tão juntinho, que as partes íntimas de um e de outro, elas se encostam, se aproximam, né? As partes íntimas, lembra que nós já vimos que as partes íntimas são o pênis e a vulva, né, da mulher. Então, assim, as duas pessoas juntas que realmente namoram, sem roupa, se abraçam, se acariciam e aproximam suas partes íntimas de um jeito que fica bem gostoso. Isso se chama transar, ou fazer sexo, ou ter relação sexual. Mas é coisa de gente grande. Uma outra pergunta que também é comum as crianças fazerem, às vezes crianças até maior, né, de 6 anos, 10, 11 anos, o que é sexo oral? Eu tenho um professor, amigo, colega de trabalho, que um filho dele de 11 anos chegou e perguntou, pai, o que é sexo oral? Ele respondeu, é sexo de hora em hora. E contando pra gente, riu bastante, o menino acreditou que sexo oral seria sexo de hora em hora, né? O filho acreditou e o pai ficou feliz porque conseguiu dar uma despistada, né? E pasmem vocês, o pai é psicólogo. E, então essa dificuldade muitas vezes de responder, ela é geral, né, para os pais, mesmo que eles tenham também uma formação na área da saúde, tem também a dificuldade. Mas veja bem, dizer que é de hora em hora é aquilo que eu falei, é enganar a criança, é ludibriar, é não dizer a verdade, né? Então, é importante dizer, por exemplo, que sexo oral é quando duas pessoas estão fazendo sexo e com a boca acaricia a parte íntima, beija a parte íntima do companheiro ou da companheira. Então, o sexo oral é com a boca, é fazer carinho com a boca, por isso oral, com a boca. Algumas pessoas fazem, gostam de fazer isso, há aquelas pessoas que não gostam de fazer isso. O importante é que entre o casal ninguém force ninguém a nada, sejam feitos com o acordo dos dois.
E pode acontecer que no momento que você explica o que é sexo oral, que a criança manifeste alguma reação assim, por exemplo, de nojo, ou que comece a rir. Respeite a reação da criança, seja ela qual for. Dê um tempo. Se ela está rindo, dê um tempo para rir. Se ela demonstra que está com nojo, respeita, não a critique por dizer que nojo, né? Pode só dizer, realmente, tem pessoas que não acham isso legal. Mas respeite, dê um tempo para ela manifestar a emoção que porventura ela possa expressar. E olha, só lembrando um ponto também importante, não é porque você explica para a criança o que é sexo oral, o que é sexo, que nós vamos achar que ela vai querer fazer porque você explicou, gente. Estudos mostram que não é assim, que é o contrário, quando a criança não tem uma explicação de um adulto responsável, de um adulto que fale com doçura, com carinho, com a verdade, aí corre muito mais risco dela se informar com os amiguinhos e dela querer praticar para ver como é. Então, assim, a informação clara não incita a criança a querer praticar. E sempre que a gente fala, a gente diz, é coisa de gente grande, apenas gente grande, porque inclusive de uma relação sexual pode nascer um bebê. Então, isso é só para gente grande. E podemos dizer também assim, que entre amigos nós podemos abraçar nossos amigos, beijar, que não tem problema, que isso não tem nada a ver com fazer sexo, que crianças podem abraçar seus amigos e beijar na face, que isso não tem nada a ver com sexo, é carinho entre amigos, e isso é possível para crianças. Uma outra pergunta da criança, muito comum, é: pai, mãe, o que é gay? Ou até para professor, o que é gay? Basta dizer que gay é uma pessoa que se apaixona e namora pessoa do mesmo sexo, ao invés de ser com o sexo oposto. A gente é acostumado a ver homem com mulher, geralmente, mas também namoram homem com homem, mulher com mulher, e essas são pessoas homossexuais ou gay, né? Mas pode ser um casal de duas mulheres ou um casal de dois homens. Hoje em dia até eles também se casam ou resolvem, você pode acrescentar, hoje eles constituem família, muitos têm filhos, adotam crianças e formam família, como outras famílias que a gente tem. Então são modelos diferentes de família. Então isso é gay e merece ser tratado com respeito como todos nós. É muito importante salientar no caso dessa pergunta, o que é gay, que não é porque você vai explicar para a criança o que é a pessoa homossexual que ela corre o risco de se tornar homossexual, entendeu? De forma alguma, gente, isso jamais influencia. Conviver com pessoas homossexuais, ouvir falar a respeito, ouvir esclarecimentos científicos corretos a respeito, nada disso vai influenciar para que criança alguma se torne homossexual. Há pouco tempo, um pai me perguntou o seguinte, que ele ficou assim simplesmente mudo quando numa ocasião de festa, de uma reunião em casa entre amigos, vieram dois casais, veio um casal homossexual, dois rapazes, e em certo momento eles trocaram um leve beijo. E quando todos foram embora e terminou, o filho de mais ou menos 11 anos perguntou: pai, por que fulano e ciclano deram um beijo? Por quê? O pai simplesmente, gente, não soube responder por quê. Ele falou, eu fiquei mudo e falei para ele, não sei, apenas isso. Aí eu perguntei a ele, bem, e se fosse um casal hétero e teu filho tivesse perguntado por que eles estavam se beijando, o que você responderia? Ah, porque eles se gostam e eles são namorados. Então, a resposta seria a mesma para esse caso. Mas eu disse, mas eu sei, você ficou com medo de achar que se dissesse isso, seu filho iria querer arrumar um namorado também em breve, é ou não é? Ele falou, é isto mesmo. Né? Então você veja, lamentável, né, o fato de você não esclarecer porque você tem medo que esclarecendo a verdade a criança vai querer se tornar gay ou lésbica, de forma alguma. Você talvez pergunte e se preocupe, mas será que eu tenho então que estudar cada exemplo de resposta que a Marineide deu, tentar decorar cada resposta? Não, gente, isso jamais. Imagina, quando eu dou uma explicação de uma possível resposta, é para ilustrar, é para ajudar.
cada pessoa vai encontrar a sua maneira de explicar. E é importante que você comece a repensar as suas ideias a respeito de sexo que você tem, as ideias que você tem a respeito de todas as questões, porque se você tiver uma visão bonita e positiva de todas as questões, você vai encontrar a palavra certa para falar do teu jeito, com a tua naturalidade. O importante é que a criança entenda, o importante é que seja verdadeiro, né? E que você demonstre estar gostando de explicar, estar gostando de conversar. Bem, então hoje trabalhamos várias perguntas para ilustrar como responder perguntas das crianças. Se você gostou do nosso vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Muito obrigada!